Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Peiba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peiba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá esteja com todos vocês. Estamos começando mais um programa Umbanda Reino da Paz aqui pela Rádio Mirua, ao ar todas as sextas-feiras às 19 horas, com o repeteco às 21 horas no nosso canal no YouTube, Umbanda Reino da Paz. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, sugestão, reclamação ou crítica, ligue para o WhatsApp do Rodrigo, que é 11 9, é mentira, você vai mandar no @umbanda_rp. Lá que nós vamos responder o que vocês quiserem. E hoje vamos começar dando nosso boa noite, já que o nosso tema é mitos e verdades sobre a nossa religião. Então vamos começar dando boa noite para ele, o mitológico e verdadeiro ao mesmo tempo, Rodrigo Muniz. Meu telefone é 9... Mentira. Boa noite, Pai Léo. Boa noite, Mãe Priscila. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando pelo programa Mirua, pela Rádio Mirua, ou no Repeteco, no canal Umbanda Reino da Paz. Aliás, hoje o assunto vem de uma sugestão que foi colocada lá no @Umbanda_RP. Então, vá mandando as sugestões, porque não é que a sua não foi escolhida, não quer dizer que ela não será ainda, né, utilizada no próximo programa. Então, estamos aí para mais um grande programa. Boa noite a todos. E vamos dar o nosso boa noite para ela, a sempre lendária, mais bela que Afrodite, Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui na Rádio Mirua. E vamos começar direto pelo princípio do início daquilo que se principia. Filosófico, Qual é? Pai Léo, hein? Qual é? Vou começar pela Mãe Priscila. Mãe Priscila, qual é a lenda que te contaram antes de você frequentar a Umbanda que você descobriu que era lenda ou um mito? Não sei, é uma pergunta... Eu nunca tive esse negócio de ter sido enganada ou ter me contado alguma coisa que depois, na minha vivência dentro da Umbanda, eu descobri. Graças a Deus, eu tive pessoas que me ensinaram a verdadeira Umbanda, assim, desde quando eu era pequenininha. Então, eu já tinha um entendimento. Mas eu acho que todo médium, né, que entra dentro da Umbanda, ele acha que ele vai ser o grande médium, aquela grande pessoa que vai conseguir fazer tudo, que não vai ficar mais doente, que não vai acontecer mais nada. E, na verdade, a gente vê que não é nada disso, né? Então, eu acho que isso é um erro que muitos passam, né? Que eu vejo aí. Mas eu mesmo, assim, não me recordo nesse momento alguma coisa aí que eu posso colocar aí em pauta aí. E você, Rodrigo, você ouviu alguma lenda ou algum mito? Ouvi, cuidado com Exu e Pombagira, cuidado com essa esquerda que é perigosa na Umbanda. Eu vinha de uma casa, não que eu vinha, eu era um estudante kardecista, né? E como todo kardecista preconceituoso, as pessoas falavam, Umbanda, aquela religião terra-terra, de baixa espiritualidade, mas tome cuidado com esses Exus, essas pombagiras. Tanto que era o meu maior medo frequentar, justamente porque eu não queria ir numa gira de Exu e pombagira. Por quê? Porque eu tinha aquela associação preconceituosa, mesmo ainda sendo muito jovem, 18 para 19 anos, mas como eu devorava livro espírita e eu não via na literatura espírita nada sobre Exu e pombagira, logo eu fazia associação. Não, essa esquerda aí na Umbanda, esse pessoal que vem de preto e vermelho, apaga a luz ou abaixa a luz, vem gargalhando, charuto, como se só Exu, né, fumasse charuto, né? Mas existia aquele preconceito natural. Tanto que ainda no inconsciente coletivo da galera é a gira que mais enche,
Porque também, infelizmente, tem pessoas que às vezes acham que lá pode se pedir tudo, né? Então eu tinha um medo, além da que até então eu tinha, era que esquerda era perigosa. Mal eu sabia que quem me doutrinou a ser um bandista de verdade foi um Exu, né? O seu Caveira, que eu tenho gratidão, né? E a sua, Pai Léo? Você sabe que agora você falando que me lembrou. Eu quando era muito novo, que a Igreja Católica já não supria os meus sentimentos e as minhas vontades, eu me lembro de estar conversando na praia com um casal de amigos kardecista. E aí eu comentei com eles, eu falei assim, eu tenho muita vontade de conhecer o espiritismo, de conhecer a Umbanda. E aí eu lembro que eles falaram assim, não, a Umbanda não. Porque Umbanda é religião de baixo astral, de entidades muito apegadas, entidades atrasadas. Essa foi a resposta. E eu lembro ainda que eu falei assim, não, tudo bem, eu tenho vontade de ser espírita, mas eu tenho curiosidade de ir na Umbanda pelo menos uma vez. Graças a Deus eu não ouvi esse casal, graças a Deus meu primeiro contato foi com a Umbanda, e até hoje, pelo que eu já aprendi, pelo que eu vivencio, não existem espíritos atrasados na Umbanda. Mas é interessante como a gente está falando disso, dessa transição. Eu acho que os espíritas deveriam tomar muito cuidado com o que eles falam da Umbanda. Porque muitas das vezes o primeiro contato do médium de Umbanda vai ser pelo espiritismo. Na nossa época, né, muito mais. Porque a gente vem, né, eu tô com 20 anos de Umbanda, vou completar, tô com 19. Você tá com 23, 24, não é isso? Dos 20, 44, é isso aí, 23, 24. É uma época, a mãe Priscila também com quase 20, nós somos de uma época diferente do que é hoje. Antes da internet, né? Antes da internet. Estamos ficando velhos, velhos, né? Porque antigamente, os terreiros de Umbanda sofriam uma perseguição, uma marginalização muito grande. Não era fácil você achar um terreiro, não era fácil você ter terreiros com placa na porta, era bem comum. E aí você acabava sendo levado para um centro espírita, e aí do centro espírita, que para mim isso é um assunto super polêmico, mas eu sou totalmente contrário, eu vou ser bem polêmico agora, posso? Opa! Eu sou totalmente contrário ao centro espírita manter centro de Umbanda fechado para os outros. Como se, não, aqui é só espiritismo, e a gente sabe que não é. Tá. Eu acho isso aquela um absurdo. sessão secreta, né? Eu acho isso um absurdo. Eu acho desrespeitoso. Uhum. E então, na nossa época era assim. Hoje em dia, eu acredito que não mais. Porque eu acho que hoje o primeiro contato do médium bandista... Eu fico imaginando com 14 anos hoje, provavelmente meu primeiro contato seria através do YouTube. Por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os canais de YouTube. Sim. Eu bato muito nessa tecla. Por quê? Porque com certeza o jovem hoje, ou a pessoa que está entrando na Umbanda, ela sabe muito mais quem é o Alain Barbieri do que quem é o Zélio. Sim. Sabe muito mais quem é o Adérito do que quem é o Pai Benjamin. Ao longo do tempo, essa pessoa vai conhecendo essas pessoas. Mas o primeiro contato, a primeira cara, é nossa. Sim. É nós que estamos no YouTube. Nós aqui, o Adérito, o Alain. É lógico que eles têm muito mais seguidores do que eu. Mas nós somos esse primeiro contato. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Porque, imagina só, você tá lá e de repente o teu primeiro contato com a Umbanda é um pai de santo falando um monte de bobagem, um pai de santo xingando um monte de gente. E aí eu vou ter que ser extremamente velhinho agora. Eu sou um cara de mente aberta, mas eu tenho que ser velho. Aí eu falo que nessas horas, eu acho que a gente tinha que se resguardar um pouco mais. Aquele monte de vídeo de um monte de gente incorporada em salão, chamando Exu, chamando Pombagira, com mesa de festa, eu não sei se aquilo é bom. Não sei não, eu tenho certeza que aquilo não é bom para nossa religião. E isso, além de prejudicial, acaba levando as pessoas a acharem. Eu fico imaginando a pessoa chegar na primeira vez no meu terreiro, ela vai chegar lá achando que vai ter uma mesa com cupcakes. Com bem casado. É isso que acontece nos terreiros. Mas falei muito, mãe Priscila. E aí, o que você agrega com a gente nesse momento? Eu acho que essa era da internet, né? Teve até um tema que falou mais ou menos sobre isso, que eles pediram, né? Para falar sobre a Umbanda de hoje. A gente já tem, né? Um programa que a gente falou, né, sobre a Umbanda de hoje. E eu acho que essa era da internet, né? A gente sempre fala que ela é muito boa até um ponto, né?
até um outro ponto, ela pode ser prejudicial, porque existem alguns canais aí, inclusive um canal enorme aí que se diz de Umbanda. O maior canal. Quero deixar claro que não é do Alain Barbieri, é um outro que é um absurdo ser maior que o do Alain, né? Que se diz Umbanda e ele faz, né? Não É só o canal Nada Sobre Umbanda. Mas ele Deveria se chamar. mas ele faz no canal dele, em outros canais, coisas que não se diz. Umbanda não se diz quimbanda e muito menos outra coisa ali que ele Não fala. condiz, né? Né? Não condiz com nada. Então, assim, e existem milhares de pessoas no mundo inteiro, né? No Brasil inteiro, que seguem uma pessoa que diz algumas coisas lá que você sabe que não tem fundamento, que não tem um entendimento ali do que é Umbanda. Então, eu acho que hoje em dia, por mais que tem mais informação, eu acho que as pessoas estão mais sujeitas a ter esses mitos durante o caminho espiritual. Eu acho que quando a gente começou na Umbanda, né, a Umbanda não era tão falada, né, era aquela coisa mais realmente quem frequentava os terreiros, né, a gente realmente sabia onde a gente estava pisando, a gente entendia, a gente conseguia sentir. Hoje em dia a gente tem muita informação e a gente não vai, quem não tem conhecimento não vai saber se a informação que ele está lendo é uma informação positiva ou uma informação negativa. E aproveitando até, por exemplo, hoje a juventude, né, tem, né, a liberdade de YouTube, blogs, enfim, o universo da internet não tem fim. Nós, pelo menos por mim, voltando lá para o ano 90, né, final da década de 90, 98, 99... Não tinha nem nascido ainda. Aí, ó, no início do ano 2000, a minha primeira experiência fora do terreiro foi trocando livros. Um cliente meu, eu descobri que ele era um bandista, ele me passou uns livros antigos e eu fui pro Sebo procurar livros. Aliás, para quem está ouvindo agora, esse nome estranho, Sebo, né, ainda existe. Hoje são poucos, mas é aquele local onde você tem uma reunião de livros antigos que não estão mais em circulação. São livros que são às vezes comprados, que são reutilizados ou que ficam, né? Livros usados, né? E aliás, se você é um bandista e encontrar um sebo na sua região, principalmente nas regiões mais aqui voltadas para as grandes metrópoles, você com certeza irá encontrar preciosidades de livros antigos da Umbanda. Porque a gente tem uma mania de falar que a literatura chegou apenas após, né, o ano 2000, né, na Umbanda, né? O que também é muito errado. O primeiro livro de Umbanda surgiu na década de 30, né? Então a gente tem que entender que o universo de pesquisa, porque aí entra um ponto muito importante para um bandista, né? Existe um bandista que quer tudo fácil, Ctrl+C, Ctrl+V, eu leio, vejo o que eu quero, copio e colo. Aliás, existe uma infinidade de blogs por aí que copiam e colam vários textos de um mesmo autor, né? É um grande plágio eterno. Mas a gente não pode esquecer que quando a pessoa quer pesquisar, quando ela tem uma fonte de estudo e uma linha de estudo, ela começa a criar uma estrutura pessoal de conhecimento que ninguém mais tira dela. E isso é o principal norte que eu falo para todos os médiuns. Cria uma estrutura, cria uma base, cria uma espinha dorsal de estudo para que você não seja lá na frente refém de qualquer coisa que você vai ver na internet. Porque a internet é como papel, aceita qualquer coisa. Mas será que tudo que está lá vale a pena? Essa é a pergunta. Então a gente vai fazer agora uma votação. Umbanda, como a gente falou o mito, né? Trabalhar com energia terra-terra, entidades atrasadas. É mito ou verdade que a Umbanda trabalha com entidades atrasadas? Total mito. Total mito. E aí, mãe Priscila? Mito. Né? Mito. Mentira. Mentira. Isso não existe. Eu acho que não existe também entidade atrasada, né? Acho que as entidades, se elas estão ali como um papel de espírito de entidades, elas são muito mais evoluídas que qualquer outra coisa, né? Eu acho que quem é atrasado é quem fala que existe isso de ter espíritos atrasados. Todo mundo sabe que eu faço um curso dentro do Centro Espírita e às vezes eu vejo os espíritas dando muito essa coisa, né? Ai, nós somos estudiosos, nós temos o Allan Kardec, vamos dizer assim, nós somos... E aí, às vezes, eu me deparo em algumas aulas, né, dentro desse local que eu tô, e que eu falo, nossa, a Umbanda realmente não é atrasada.
Eu aprendi muita coisa dentro da Umbanda que eu vejo que eles são muito crus em algumas coisas. E eu acredito que isso é a vivência que a gente tem com as entidades que ali estão dentro de um terreiro. Não que no centro espírita não tenha isso, mas eu acho que o contato que a Umbanda tem com a espiritualidade, com os espíritos ali, ele nos cabe muito mais conhecimento do que um simples livro. Por isso que a gente bate tanto no pé em relação à vivência dentro de um terreiro, né? A importância de você vivenciar o dia a dia de uma casa, vivenciar o dia a dia de um desenvolvimento, né? Porque você, a cada momento ali, você vai aprender com uma palavra do preto velho, com uma palavra do caboclo, com uma palavra de um herê. Então, às vezes eu me deparo nessas aulas que eu faço, né? Eu me deparo que como é importante esse contato que a Umbanda nos traz com as entidades que muitas vezes o espiritismo não traz, né? A gente, pelo menos os lugares que eu frequentei do espiritismo, eu não tinha esse contato que eu tenho na Umbanda. Então eu acho que os atrasados é essas pessoas que não buscam conhecimento. Então vamos buscar conhecimento, porque se fossem tão atrasados, esses centros não teriam esses lugares aí escondidos aí, que eles se intitulam como um trabalho mais pesado, mas que a gente sabe que batem Umbanda ali, né? Isso é uma afirmação, né, agora. Umbanda se aprende só no terreiro? Não, você pratica Umbanda no terreiro. A prática é no terreiro. Mas isso daqui que nós estamos fazendo agora é um estudo de Umbanda, né? Então, assim, os diálogos, as lives que existem... tem muito terreiro que o irmão e a irmã que está ouvindo aqui vai concordar e que tem. Tem dias que não tem gira, como na casa de vocês, tem aula, tem discussão sobre temas, né? Então, assim, a gente não pode esquecer que a gira de Umbanda é uma prestação para a assistência, para a comunidade, né? Com cunho espiritual, ou seja, uma gira de atendimento é a nossa missa, vamos colocar entre aspas, né? Onde ali tem como base o atendimento e... Como é que a gente... O Pai Léo costuma usar uma frase que eu acho interessante, não é só caridade. Como é que você usa assim, em prol da comunidade? Solidariedade. A solidariedade. O Pai, né? João, né? Exatamente. Que a Umbanda tem que ser solidária, não caridosa. Exato, que é a gira, que é o momento da gira. Mas vários terreiros abrem durante a semana para os grupos de estudo, para o grupo de desenvolvimento. Hoje não é hoje, sempre foi assim, porque há 20 anos eu já tinha aula no meu terreiro. A minha mãe de santo com 60, beirando os 70 anos, toda quarta-feira dava aula para nós. Então assim, pode ser polêmico o que eu vou falar. Seja polêmico. A juventude de hoje, essa nova era da Umbanda, que é importante e que tudo se renova, faz parte, se apoderou de algo que eu também acho que é um pouco leviano, dizendo que eles trouxeram a Umbanda do estudo. O que não é uma verdade. Não. Porque terreiro sério estuda desde a época de Pai Benjamin Figueiredo, que fez a Escola da Vida em 1930. Se a gente for pegar a história do Caboclo Mirim, ele tinha os ditames da Escola da Vida. Aliás, eram 15 ou 16 ditames. E dentre esses ditames, essas regras, uma delas dizia: o médium precisa desenvolver a sua psique, o seu intelecto, para que haja um aspiral ascendente iluminando o médium, para que ele some os conhecimentos que ele adquiriu através da cultura e de outros elementos que envolvem a religião, junto com o conhecimento da espiritualidade. Isso está dito lá em 1932, 34, enfim. Então, quer dizer... É uma inverdade, aliás, pode até ser um mito, né? Dizer que a Umbanda da nova geração trouxe o estudo também é um mito, porque é uma lenda, certeza. Porque a Umbanda sempre estudou. Às vezes a gente tinha a ideia de não passar isso abertamente, porque nós não tínhamos os canais de comunicação que nós temos hoje. Mas da mesma forma que se estudava em centro kardecista, né, centro espírita, sempre se estudou em casas sérias de Umbanda. Então isso... é uma inverdade. Claro, pode ter potencializado de acordo com a internet, onde tudo seguiu muito mais rápido, mais né? luz, né? Claro. Mas assim, e eu posso falar isso com toda a franqueza. Alexandre Comino não seria nada sem Rubens Saraceni. Sim. E Rubens Saraceni não seria nada sem o Rivas. Sim. O Rivas não seria nada sem o Mate Silva, exato. O Mate Silva não seria nada sem o Tata Tancredo. E assim vai. E o Tata Tancredo não seria nada sem o Benjamin. E o Benjamin não seria nada sem o Pai Zélio. É verdade. Porque a Umbanda, ela é oral. É isso que as pessoas não entendem. Eu tenho um canal de Umbanda, eu falo pra muita gente,
Aqui todo mundo que está nos ouvindo, seja na rádio ou no canal, eu tenho o curso de teologia, eu tenho tudo isso. Mas isto não substitui. Existe uma coisa que eu bato sempre na tecla desse canal e eu continuo falando. Umbanda não se faz na internet. O que nós estamos fazendo aqui é muito importante. Eu tenho um amor de fazer que você não tem ideia. Você me acompanha, você sabe disso. Eu tenho um amor tremendo. Eu gosto de me dedicar, eu gosto de estudar, eu gosto de tudo isso. Só que isso não vai substituir a segunda-feira de eu estar lá na frente do meu congá, rezando, incorporando e ajudando o próximo. Não vai substituir, porque a Umbanda, o verdadeiro trabalho da Umbanda é ajudar o próximo com o pé no chão, tentando ouvir e acalentar o coração das pessoas. Sujando o pé, né? Ponto, é isso. As outras coisas vêm, é muito importante o curso, o canal, porque é uma questão que envolve aquela questão das pessoas aceitarem a religião, de quebrar paradigmas, de quebrar preconceitos. Quanto mais a gente ficar falando que Umbanda não trabalha com espírito atrasado, um dia, quando alguém falar isso, alguém vai falar, não. Eu ouvi lá num canal que ela falou que não é isso. Então, este é um trabalho importante. Mas mesmo assim, Umbanda se faz dentro do terreiro. Sim. Não pode substituir um e outro. Eu gosto muito, e assim, e eu posso falar dos dois com a maior franqueza, porque são meus amigos, tanto o Adérito como o Alan, que são os canais hoje em mais evidência. O Alan, a gira dele é quinzenal. O Alan não falta uma gira dele. Ele tá ali abrindo a gira dele. O Adérito é semanal. O Adérito tá ali abrindo a gira dele. E aí se você parar pra ver e falar assim, poxa, mas peraí, o Alan e o Adérito juntos tem quase 1 milhão. Se bobear deve estar batendo já 1 milhão. Isso aí. Os dois juntos. Será que eles precisavam estar na gira pra atender 50, 60? Tudo bem, o terreiro do Alan atende 500, mas o Alan incorporado deve atender 20 numa noite? Ou menos, porque ele tem que cuidar dos médios. Pô, mas eu tô falando de 600 mil. Troca-se 600 mil por 20? Sim, porque o trabalho da Umbanda é a prática da caridade ali pessoalmente ajudando. Então, pra mim, é mito também que só se aprende em chão de terreiro. Até mesmo porque a gente tem muito cuidado que chão de terreiro é um perigo tremendo dentro dos terreiros. Sim. Porque tem muito pai de santo, tem muita mãe de santo boçal, tem muita gente ensinando coisa errada. E eu não tô falando de fundamento. Não, tem muita gente que sai traumatizada da Umbanda por causa das pessoas. Eu não estou falando de fundamento. Pra mim, o seu fundamento é o que menos interessa. Agora, tem muita gente que entra no terreiro e sofre abuso de poder, aprende as piores coisas, é um monte de briga que o cara fala assim, peraí, eu vou sair da minha casa pra fazer isso? Sinceramente, não faça. Vai entregar sopão pra morador de rua, que vai ser muito mais válido, cara. Exatamente. Então, eu acho muito importante, e eu acho que aí entra de novo a importância dos canais, de ter que continuar fomentando e mostrando. Quando começou a pandemia, nós fizemos a famosa gira online. Nossa, eu tomei bordoada de todos os lados possíveis. E eu fui um dos primeiros a fazer, junto com o Adérito, junto com outros. Nós fomos os primeiros. E eu tomei bordoada de todos os lados, porque isso não se mostra. Eu acabei de falar que eu não gosto daquela história de ficar mostrando gira com cupcake em salão. Só que ao mesmo tempo, se eu ser contra mostrar uma verdadeira gira, como é que as pessoas vão saber o que verdadeiramente acontece? Sim. Então eu já vou pelo outro lado. Eu acho que a gente deveria mais filmar as nossas giras e mostrar. Tem um Facebook, não sei se é um Facebook ou um YouTube, que fazia gira online. Acho que eles nem estão fazendo mais. A minha Priscila assistia muito eles. Tá? Eu não sei o nome deles. Eu achava aquilo lindo, porque mostrava uma gira. O Márcio Caim. Sim. Eu acho lindo o trabalho que ele fez das giras online. Ele estava ali mostrando o que verdadeiramente acontece numa gira. Ah, mas não pode mostrar a incorporação? Qual é a regra que não pode mostrar a incorporação? Sendo que o Chico fez uma psicografia ao vivo no Pinga Fogo. Sendo que o Divaldo faz várias psicofonias. Sendo que nós temos o caso de um senador, deputado, eu não lembro quem foi agora, que incorporou no Senado Federal quando foi assinar uma lei. Nós temos isso no Brasil. Então qual é a regra que não se pode incorporar frente a uma TV? Eu, sinceramente, só não faço isso porque eu não vou lidar com as críticas, porque essa é uma verdade. Se mancar da perna esquerda, vai aparecer alguém que não gosta da perna esquerda, se mancar da perna direita, não vai gostar. E aí, pra poupar a minha sanidade mental, eu não vou atrás disso. Mas
esconder a religião é prejudicial. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Quando as pessoas. A primeira coisa que as pessoas vão falar, e é o que tá na moda, você tá fazendo isso por ego e você quer monetização do canal. Ótimo, eu faria questão de filmar as giras, se fosse o caso, e desmonetizaria o vídeo da gira. De propósito. Mas as nossas giras online, a maioria foram desmonetizadas. Então, e aí é bacana porque às vezes quem faz a crítica não tirou a desmonetização do canal e lucrou com o título. Então é isso que eu falo. Será que eu estava preocupado com o meu irmão ou se eu estava preocupado também com a minha lacração? Né? Porque é complicado. Se eu reclamo de alguém que faz, eu também deveria dar o exemplo de pelo menos não vir à rede e fazer a mesma coisa. Porque querendo ou não, sabe aquela coisa da criança? Não põe a mão na tomada? O que a criança vai fazer? Ela vai pôr a mão na tomada. Então, por exemplo, se eu abrir uma live e falar assim, não vá ver a live do Pai Léo, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é assistir a live do Pai Léo. Tem gente que coloca isso como clickbait, inclusive. Né? Não assista esse vídeo. É o que mais tem visualização. Então, tudo que é proibido desperta o inconsciente humano. E é como você disse, infelizmente, todo mundo que tenta passar uma boa imagem já é taxado de mal intencionado. Por isso que a gente acaba tendo, acho que até um terceiro mito, né? Que eu até posso jogar, acho que vai pro próximo bloco, mas a Umbanda é unida? Isso seria um mito ou não? Mas isso, só para terminar, né, nessa parte do bloco rapidinho, eu acho que essa questão de canal e de monetização é uma discussão pífia, porque um canal dá gasto e cada um faz o que quiser. Eu não vejo problema disso. Eu vejo problema quando as pessoas querem ludibriar as outras até mesmo de graça. Como por exemplo, eu não vou ficar falando o nome de canal, mas tem o canal lá que o menino incorpora lá o Jesus. Eu acho que aquele canal mesmo desmonetizado faz um desserviço do que um canal monetizado possa fazer. Então eu acho que o problema não está na monetização. Mais uma vez, canal de Umbanda não é o terreiro de Umbanda. O terreiro de Umbanda tem que continuar ali, intacto. Agora o que a gente vê hoje, e por causa da pandemia, isso está começando a melhorar, mas por causa da pandemia a gente vivenciou, é um monte de gente querendo confundir, transformando canal de Umbanda em terreiro de Umbanda. São duas coisas bem distintas. E eu falo isso com a maior tranquilidade, porque já teve muita gente que me parou em evento e falou assim, um dia eu quero conhecer lá o Templo Reino da Paz. E eu falo muito claro, isso é pra gente ter uma ideia. Tem gente que não sabe que o meu terreiro não tem este nome. Porque a coisa que menos a gente fala no canal é o nome do meu terreiro. Porque são dois trabalhos distintos. Mas o meu terreiro chama-se Templo de Umbanda Divina Luz. O Templo de Umbanda Divina Luz é um. O Umbanda Reino da Paz é outro. No canal Umbanda Reino da Paz, mando eu e a Mãe Priscila me ajuda. No Templo de Umbanda Divina Luz, eu não mando e nem a Mãe Priscila. Quem manda são os espíritos. Dito isso, Mãe Priscila que vai escolher o que ponto que nós vamos ouvir, de que linha, mãe? Nós vamos ouvir um ponto de Nanã. Nanã, então, Saluba Nanã. Nanã, que é a grande quebradora de correntes. É isso aí. Saluba Nanã. Saluba Nanã. Olha o véu do amanhecer, olha o clarão, olha o romper da aurora, vejo o colorido das flores, é Nanã que já vai embora. Quem é filho dela chora quando Nanã vai embora.
porque as ondas gemem, porque a água é fria, porque as ondas gemem, porque oi saravá, nanã, oi nanamburuque. Oi, saravá, nanamburuque. A água é fria, porque as ondas gemem, porque A água é fria porque as ondas gemem, porque oi saravá, nanã, ô nanamburuque. o saravá, nanamburuque. E oi saravá, nanã, ô nanamburuque. O saravá, nanamburuque. Essa luba vovó. Oi nanamburuque, quando andava nos montes, cada passo que dava deixava uma fonte. Os anjinhos do céu. Bom, voltamos, né, depois de Nanã. Gostou, minha Priscila, de Nanã? Amei, eu amo Nanã. Então, sempre tenha um Nanã no coração e na caminhada espiritual de vocês. Isso aí é a influência do Pai Elcio, hein? Do Pai Elcio. Do show que nós maravilhoso. somos, que o Pai Elcio tem um amor com o Nanã. Mitos e lendas. Mitos e né? lendas. A gente conversou sobre isso. Pai Elcio é um quebrador de mito. É. Porque existe um mito que vocês, não sei se vocês já ouviram, mas que não existe filho de Oxalá. Que todos são filhos de Oxalá. Que Oxalá não pega a cabeça de ninguém. Mito! Porque o Pai Elcio tem 85 anos e é filho de Oxalá. E pior ainda, Nanã Com Nanã. não pode ser mãe de homem. É. E o Pai Elcio tem 85 anos. Alguém, por acaso, vai duvidar da espiritualidade do Ori ou do Eledá de Pai Elcio? De um exemplo, de uma luz, de um mais importante, de uma humildade, né? Que acho que pouquíssimas pessoas têm, né? E que mostra, né, a grandeza. Aliás, a grandeza de um sacerdote está justamente, né, no poder que ele tem de se curvar ao seu igual, né? Porque a gente tem muito disso, né? Isso também é aquela coisa, né? Tempo de casa, né? Tempo de sacerdócio não pode ser relativo a reino, né? A tipo poder, né? E hoje em dia, né, a gente ouve muito essa carteirada, né? Eu tenho tantos anos de Umbanda. Nossa, eu odeio essa frase. Na própria fila lá quando a gente tava no show, né, eu ouvi uma pessoa falando assim, o Rodrigo nem tinha chegado, aí o cara tá falando, eu tenho não sei quantos anos de Umbanda. A mãe Priscila percebeu, aquilo também me incomodou. E aí... Desculpa, mãe Priscila, cortar. Era em cima de uma pessoa nova na religião. Ah, tá. Não, porque eu tenho tanto de Umbanda. Aí eu fiquei pensando assim, aí me veio várias vezes memórias de vários encontros que nós tivemos com o Pai Elcio, que o Pai Elcio é um dos baluartes aí dentro da nossa religião, e o Pai Elcio nunca me perguntou, filha, quanto tempo você tem de Umbanda? E ele pede bênção pra qualquer pessoa que vai pedir bênção pra ele, que cumprimenta ele, né? Ele não pergunta em nenhum momento qual é o seu tempo de Umbanda, porque pra ele não importa. Pra ele importa que é uma pessoa, é um ser humano, assim como ele, e ele vai pedir a bênção pra aquele que às vezes tem uma semana de Umbanda. Pois O é. próprio Pai Ronaldo Linares, né? Pô, Pai Um Ronaldo santuário também. que não faz distinção, né? Então, eu acho que hoje em dia, né, tá muito isso da carteirada. E a gente vê tanta gente que fala, tenho 50 anos, tenho 60 anos de Umbanda, e você vê tanta coisa suja que essa pessoa faz por trás, e você fala assim, olha, prefiro eu aqui com meus 12, 14, 15, sei lá, anos de Umbanda, que pelo menos eu estou aprendendo, devagarzinho, mas estou aprendendo, do que ficar dando carteirada. Existem pessoas que dão essa carteirada e que não mostram aquilo que aprendem dentro do terreiro, que é a humildade, né? Posso fazer uma pergunta então pra mim, Priscila, pra ver se é mito ou lenda? Médium bom é médium antigo? Não. Médio bom é um médico que tem disciplina e é um médico que está ali no dia a dia de um terreiro. Não adianta nada também ser um médium antigo e não ter uma disciplina de frequentar uma casa. Não adianta nada ter uma coroa de pai, enfim, e não ir numa gira. O que adianta? É algo ali que vai ficar parado, né? Então, Médium velho é médium ranzinza, é diferente. eu sempre falo isso para os médios, né? Mais velhos, principalmente para os mais velhos. A caminhada vai indo, né? A carruagem tá andando. Se você não acompanhar, você vai ficar para trás. Então não adianta você bater no peito e falar, eu sou mais antigo da casa, né? Que acontece isso, na nossa casa também acontece. Eu já tô na corda tal, e você não vai na gira. Aquele médio que às vezes está lá na corda azul, na segunda corda, né, dentro da nossa casa, que é o desenvolvimento, às vezes está mais evoluído que você. Porque você tá aí 2 anos, 1 ano sem pisar dentro da casa. Mais dedicado, né? Então eu acho que o médio realmente é a dedicação. Então,
O que faz ser um bom médium não é o seu tempo, e sim a dedicação. A minha mãe falava uma coisa interessante. Médium bom é aquele que quando abre a porta do terreiro já vai buscar a vassoura. E eu tenho isso. Eu sempre tive isso. De tem que dar, precisa arrumar. Sabe aquele médium que chega e fala assim, já que eu sou velho aqui, deixa os novos. Porque quando eu cheguei aqui eu também tive que limpar o terreiro. Mas é claro que você teve que limpar o terreiro. E você vai continuar limpando o terreiro até o final da vida. Aliás, é uma coisa que eu sempre costumo dizer. A gente não pode... Eu tive... eu fui agraciado por fazer parte de um terreiro onde os antigos eram muito respeitosos. E eu venho de uma geração, final da década de 90, que a Umbanda estava ainda se limpando de muita coisa dos resquícios da década de 80, onde ela caiu muito, onde muito terreiro se fechou, onde tinha aquela Umbanda da troca, daquela coisa baixa que a Umbanda caiu pós-década de 70, e aí sim, aquela parte de década de 80. Então, você via poucos jovens na Umbanda. Eu era uma exceção entrando. Eu me recordo que quando eu entrei, entrou um outro rapaz de 19, 20 anos, aí entrou um de 30, um de 30 e pouco, um de 40. Eu me sentia um moleque no meio de um monte de gente de cabelo branco. Era muito comum isso. E todos eles davam um sorriso, davam boa noite. Seja bem-vindo, meu irmão. A paz, irmão, seja bem-vindo. Vem aqui que eu vou te mostrar. Então... automaticamente eu criava respeito. Os meus irmãos eu chamava de senhor, senhora, posso pedir licença, tal. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, vem aqui. Mas assim, eles nos davam aquele sorriso e aquele respeito, mas em contrapartida existia aquela coisa da educação. Hoje a gente não pode esquecer que às vezes um médium de 25, 26 anos ele pode ser o mais velho da casa. E aí ele está numa fase de formação ainda psicológica. Um cara de 26 anos, uma menina de 26 anos ainda tem arrogância, tem aquela coisa do ego. Então aí ele fala, não, já sou mais velho, por mais que você seja mais velho que eu, você vai ter que aqui, ó, se virar. E não é assim. Claro que existe uma hierarquia. Pode entrar uma pessoa de 50 anos no terreiro sem experiência, ela vai ser um médium mais novo do que aquele que estiver lá, com 25, 30, 40. Mas tem que ter o respeito mútuo. E infelizmente isso acaba virando uma lenda mesmo, e vira um mito, né? Médium bom é médium velho. Não necessariamente. Tem muito médium antigo que presta um desserviço para aquele irmão que entra. Sim. Porque se ele se baseia naquele cara que não faz nada... O novo não vai ver a hora de ficar velho para também usurpar o novo que vai chegar. E a gente não pode esquecer que todos nós somos iguais. Todo mundo limpa banheiro, todo mundo ajuda numa manutenção e todo mundo recebe o mesmo axé. E eu não sei de onde que saiu isso, né? Que médium mais velho ou dirigente não pode fazer o quem vai lá no Divina Luz, eu sou desse jeito do Rodrigo também. A primeira coisa que eu faço é eu preciso arrumar. Eu tenho essa necessidade de varrer. Às vezes o pai lá até brinca comigo. Não é sua responsabilidade cuidar, tipo, né? Que lá na nossa casa a gente tem alguns lugares que tem a responsabilidade de alguns médios. E aí, às vezes, eu sei que aquela pessoa vai chegar atrasada por algum motivo. E eu vou lá, faço com o maior bom grado, não reclamo. E às vezes até quando eu sei que a pessoa não vai se atrasar, eu faço. Porque se eu tô lá, o que vai cair a minha mão de arrumar e de organizar algo que é pro bem-estar de todos. É mito, né? Que pai ou mãe de santo não pode limpar o terreiro. É mito. Mas você sabe que o que eu ia falar é o seguinte. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto de títulos. Porque eu acho que quando você bota o seu título na frente, é porque você tá querendo esconder alguma coisa. Então, por exemplo, lá prazer, sou não sei o que lá, eu já fico meio com o pé atrás. Eu já passei algumas situações, igual, por exemplo, a gente tava no evento domingo, teve gente que chegou e falou assim, você que é o Pai Léo, que tem o canal? Sou. Por exemplo, tinha um pessoal lá filmando o evento, eu não fui lá me apresentar. Com certeza, eles gostariam, estavam chamando vários dirigentes para falar. Eu não fui lá falar, oi, eu sou o dirigente, sou o Pai Léo. Então, eu não sou uma pessoa desse jeito. Eu não gosto de ficar falando, botando o título, nada disso. Quem me conhece, às vezes acaba lembrando, ok. Porque esse tipo de coisa é uma coisa que não me agrada. Porque se eu preciso ficar atrás do meu título, ficar atrás dos meus anos de espiritualidade, eu me lembro várias vezes, a gente já passou isso, a mãe Priscila às vezes fica até brava comigo, em momentos que ela falou assim, você devia ter falado que você era o Pai Léo. Porque a nossa religião, existe duas religiões. A religião de quem não vivencia, os bastidores,
e a religião de quem vivencia os bastidores. E quando a gente vivencia os bastidores, é uma briga de ego tremenda. E já teve gente botando o ego em cima de mim e eu simplesmente fiquei quieto. Mande um abraço de pessoa tal. E a minha princesa mesmo falou pra mim, por que você não falou quem você era? Não. Porque a pessoa tal acaba tendo menos relevância. Ou não, eu também não sou relevante. Então, a grande questão é por que a gente se pega com esses títulos? Você sabe, Rodrigo, que isso é uma questão que eu refleti. Eu, o ano passado, estava com um podcast. Um podcast que não tinha nada a ver com o Saravá. Tinha o Saravá aqui no canal, que vocês devem acompanhar, que estão nos ouvindo. E eu tinha um outro podcast, que eu fazia um podcast com pessoas famosas, com outro segmento, não tinha nada a ver com religião. E ali eu falei com pessoas com globais, eu falei com pessoas com mais de 1 milhão de seguidores, eu falei com pessoas famosas realmente, como por exemplo a Mama Brusqueta e uma série de outras pessoas, e é inacreditável o quanto a maioria das pessoas que eu conversei eram solícitas. Eram pessoas que, poxa, não, eu vou, você ligava, falava, pessoa super humilde, nunca cobravam nada, mas precisa de tanto, nunca. Quantas e quantas vezes eu no Saravá Podcast fui chamar dirigentes que nem são tão conhecidos assim e é uma briga de ego tremenda. Tem que falar com o assessor do assessor. Primeiro que eu queria saber por que Pai de Santo tem assessor. Já começa por aí, né? Sou Pai de Santo, mas tem um assessor. Já acho alguma coisa estranha. Mas tem que conversar com o assessor do assessor do assessor para marcar para um ego. Um ego. Eu tava essa semana, né, na festa de Iemanjá, a gente tava resolvendo as coisas da festa de Iemanjá, e aí eu tava saindo, e aí um dos dirigentes falou assim pra mim, bem-vindo à festa de Iemanjá, porque foi a primeira reunião que eu fui nesses longos, tantos anos que eu vou pra festa de Iemanjá, nunca calhou de ir numa reunião, eu resolvi nessa. E ele falou pra mim, bem-vindo. E aí eu falei pra ele, festa de Iemanjá, onde esquece o verdadeiro intuito e celebra-se o ego. Porque essa é a realidade. Nós falamos de uma festa de Iemanjá, por exemplo, que existe briga. E quando eu tô falando briga, não é briguinha não, gente. É discussão mesmo. E se bobear, vai até as vias de fato, por pessoas que querem ficar do lado de uma imagem de gesso, que tem 3 de cimento, de 10 metros de altura, porque é Iemanjá. E não sabe que Iemanjá é o mar? Eu aprendi isso. Iemanjá não tem tamanho. Então, a briga de ego, a briga pelo terreiro maior, a briga pela pessoa maior, a briga por aquilo tudo, porque esse é o verdadeiro perigo da Umbanda, né? Tem muita gente que fala assim, tem que tomar cuidado com aquele pai de santo lá, que ele tem o canal dele monetizado. Eu não tenho preocupação com ele, eu tenho preocupação com aquele cara que cobra outras coisas, que cobra de forma moral, que cobra poder. Esse cara é perigoso, o cara que quer falar assim, eu quero ter um terreiro com 5 mil pessoas, mas eu não quero 5 mil pessoas pagando mensalidade. Eu posso ter 5 mil pessoas que não paguem mensalidade, mas eu quero ter 5 mil pessoas para falar que eu sou o grande Pai de Santo. A gente sofre, e essa é uma realidade, e este é uma verdade, aí eu vou botar para vocês, tem Pai de Santo que quer ser o Papa da Umbanda ou não tem? É mito ou verdade? É verdade. E como tem? Eu acho que hoje em dia existem não só pais, né? Mas até pessoas que hoje, né? Que a gente tem que entender que não é só pai que tem canal de Umbanda, né? Existem várias pessoas que têm e que querem se mostrar como os verdadeiros. Eu acho que a verdade, ela tá... Os profetas. Eu acho que a verdade tá naquilo que você acredita e naquilo que você sente bem. Porque, às vezes, o que nós achamos que é verdade, tipo, dentro do de Vem na Luz, pro Rodrigo, que tem outro terreiro, às vezes não é. Né? Então, eu acho que a gente precisa respeitar muito o lugar de cada um. A Umbanda, ela nos dá essa liberdade de ser da forma que a gente quer, lógico, voltada naquilo que a Carta Magna fala, né? Do amor, da caridade, da paz, nada além, né? Fora disso. Mas cada casa ela vai trazer a sua forma. Então não existe isso de ser o Papa, de ser aquele que vai falar. Porque se os antigos não fazem isso, a gente deu o exemplo do Pai Elcio. Se o Pai Elcio, que tem tanta vivência dentro da Umbanda, não faz e não dá uma carteirada, ele acha tudo lindo, ele se emociona com coisas novas que ele vê,
Então quem somos nós para fazer isso, né? Pai Ronaldo, por exemplo, eu há cerca de 3 semanas atrás, eu tive o prazer, inclusive, de conhecer pessoalmente o Pai Ronaldo Linares, que ele estava lá no Santuário Nacional da Umbanda. E o Pai Léo e Priscila sabe que eu tenho 2 amigos que nós também fazemos algumas firmezas, algumas firmações também na mata, porque nós éramos de um outro terreiro. Hoje eu estou fazendo parte também do Terreiro Divina Luz como agregado. O Pai Léo me deu uma oportunidade ali de poder trabalhar minha espiritualidade, né? E eu sou muito grato pela confiança, principalmente. Filho adotivo. É um filho adotivo, agradeço muito. E eu falo que... Não vou registrar. Não tô lá para querer aparecer, tô lá para fechar os meus olhos e doar o meu melhor, como eu sempre fiz, até porque nós não somos nada, o trabalho é das entidades, Sim. né? Então não foi o meu preto velho que foi lá trabalhar, foi o preto velho ao qual o meu mestre, é o meu professor, o Exu, a criança, assim vai. E nós fomos lá fazer nossas firmações na mata. O Pai Ronaldo viu 3 jovens, não viu nenhum com brajá, ele não perguntou nada, ele só falou assim: por favor, terminem antes das 3, por favor, porque a casa aqui tem uma hora. Não, pai, fica tranquilo, pedimos a benção dele, a benção, né? E assim, emocionado, pedi a benção e tal. Ele não veio perguntar qual o terreiro de vocês, quem é o pai da casa. Quanto tempo que o terreiro de vocês está Né? aberto? Né? Nem temos terreiro, fomos lá fazer uma firmeza, somos médiuns mais antigos, mas fomos lá pedir licença à nossa espiritualidade, né? E hoje, parafraseando Glauco Forli, nosso amigo aqui, que eu estava numa live um pouco mais cedo, falando justamente com um tema parecido, eu adorei que ele deu uma resposta ótima. Tanto se briga, né, por a cor da vela, qual a Umbanda, qual que é a sua regra. Não, porque aqui na minha casa isso não faz, então se não é igual não é Umbanda, porque a Umbanda verdadeira é minha. Vocês já viram alguma vez um preto velho, um caboclo, um herê, um exu, um boiadeiro, seja quem for, baixar no terreiro e falar: dá para me explicar qual que é a vertente dessa casa? Vocês podem me falar qual é a cor da vela de Ogum? Aqui vocês cantam determinado... Ele só pergunta, aliás, ele não pergunta, ele só vai falar: vim aqui para dar o meu melhor. Ele não está preocupado. Aliás, a espiritualidade enxerga o coração e a índole de cada um de nós. Enquanto existir boas pessoas dentro de um terreiro, as entidades vão enxergar isso, porque senão uma corrente ela é fechada pela espiritualidade automaticamente. Mas o preto velho não vai perguntar qual a cor da vela, que ponto que vocês cantaram, qual a vertente, quanto tempo você tem de casa. A entidade enxerga ali o amor, a entrega. Ela está lá para fazer o trabalho, que é semear o amor, semear o despertar das pessoas. E tem muita gente querendo ser fiscal de espiritualidade, levando em conta que nem as entidades que teriam esse direito fazem. Então eu acho que essa briga, esse tal movimento de querer dizer qual que é a Umbanda, a Umbanda certa é a Umbanda que faz o bem. Ponto final. Eu acho que isso que você está falando, né, pode até parecer um contrassenso, né? Que as pessoas falam assim: então quer dizer que o Pai Ronaldo vai pedir a bênção para todo mundo lá e pede. Vai. Sabe por quê? Para todos. Porque ele está respeitando a todos sem ter distinção. É isso aí. As nossas distinções a gente deixa pra gente, se a gente quiser. Agora, por que ter distinção? O pai Elcio, que hoje a gente tá falando bastante dele, porque ficou muito próximo da gente. O pai Elcio, em nenhum momento, papai, em nenhum momento ele me pergunta nada. O pai Ronaldo, eu tenho uma experiência com o pai Ronaldo. Eu conheci o pai Ronaldo de frequentar o santuário. E ele tem uma memória boa, porque vai gente pra caramba e toda vez que eu ia lá ele: pai Léo, não sei o quê. Mas nunca fomos próximos. E quando nós estivemos na Carta Magna da Umbanda, teve um momento ali que estava tendo todas as assinaturas, a gente assinou também, todos assinaram que estavam ali, e aí nós subimos, né, lá na tribuna para tirar uma foto. E quando foi subir na tribuna, eu fui até o pai Ronaldo, que eu gosto dele, da figura dele, e eu fui pedir a bênção para ele. E aí eu fui, beijei a mão dele, e aí ele falou assim: meu irmão, sua bênção, e pediu a minha bênção, e beijou a minha mão. E eu falei assim: pai Ronaldo, eu não sou digno do senhor me pedir a bênção, pelo amor de Deus. Sou eu que peço sempre pro senhor. Ele falou: não, papai, o senhor também não é pai? Sou. Ele falou: então eu tenho que lhe pedir a bênção. Não me importa o tempo que você tenha. Olha aí. E isso foi em 2015. Eu tinha terreiro há 5 anos. Eu estava com 28 anos de idade. Então, a grande questão é simples.
é respeitar. É. Não me importa quem. Eu tenho vários amigos, como por exemplo o pai Abraão, que é lá de Goiânia. Eu não conheço a espiritualidade do pai Abraão, mas o amo como um irmão. Como também amo meus irmãos do Rio de Janeiro, o pai Luiz Fernando, o pai Luiz Eduardo, o pai Luiz Felipe, o pai Felipe Brasil. Como amo o pai Caetano e não os conheço pessoalmente. Isso não me importa, porque para mim o que eles representam, não me importa se eles batem um bando molocô, um banda sagrado, um banda isso, um banda aquilo. E sim que eles são umbandistas. E aí, eu já vou passar a palavra, porque hoje eu tô falador, eu peço desculpa, quase que uma palestra, mas aí eu vou terminar esse bloco, a minha passagem, falando o que eu falei numa pílula essa semana. Que estava eu, pai Elcio, pai Sandro Luiz, mãe Priscila e um padre dentro de um camarim, que parece quase piada do Costinha, mas era isso que estava lá. Mas é verdade. Quando o padre começou a falar sobre intolerância, o quanto um padre falando para 4 dirigentes, um padre falando, as religiões de matriz africana precisam ser mais respeitadas, porque eu tenho a impressão que a sociedade deixa elas de forma pequena. Um padre falando para nós que nós tínhamos que agregar valor à nossa religião. E aí eu falei para ele, padre, é porque no fundo somos todos cristãos. E essa é a verdade. No fundo, independente de qual seja a tua vertente, todos somos umbandistas. Todos cantamos o hino. Você estava lá, você viu como Sim. foi cantar o hino. Lindo. Eu chorei do momento que começa, porque esse ponto mexe comigo. Pior que a gente nem gravou, né? Ninguém Nem gravou. gravou. Eu não esse consegui momento. gravar, eu não tinha condições de Aliás, gravar. quando canto o hino da Umbanda, eu vi que vocês também fizeram, é automático, minha mão esquerda vai pro coração, eu levanto a mão direita e aí eu também me emociono, não aguento. Não, mas eu acho que eu me emociono cantando o hino da Umbanda. Eu também. Todos os momentos da minha vida que eu cante ele. Eu também. Se eu pegar agora o atabaque, eu vou me emocionar. É forte, né? E eu acho que é isso que me faz um bandista. Sim. Se um dia você parar de chorar no hino é porque alguma coisa tá de errado, alguma né? coisa tá errada. É aquele frio na barriga antes da gira. Ah, não. Pode tocar gira que eu tô tranquilo. Deixa comigo. O dia que isso acontecer, minha mãe de santo falava, jeito nenhum. o dia que você vir aqui e não sentir esse frio na barriga, tem coisa errada com você. É isso. Não ficar nervoso, né? A gente fica nervoso. Responsabilidade, né? E é isso. E aí eu pergunto, então, pra terminar esse bloco, é mito ou lenda que nós temos grandes dirigentes humildes na nossa religião? Não, aí nós temos grandes dirigentes. Não é mito, né? Não é mito. Não É verdade. mito, Nós temos muitos exemplos e ainda vivos para grandes darem um exemplos. exemplo, né? É. Eu acho que, sei lá, essa geração nova, né? Essa geração nova, ela tá vindo de uma forma muito diferente, né? E eu acho que essa é uma forma perigosa, porque eles ganham títulos sem ao menos ter ajoelhado, vamos dizer assim. Essa geração precisa largar o Instagram e ir no santuário. E eu tava vendo isso não só falando de Umbanda, mas no geral, né? Como essa geração nova tá estranha, né? Eles estão com uma visão meio estranha e pra nós que somos mais velhos, assim, não que a gente seja tão velho, né? Sim. Mas pra nós que já vem de uma outra geração, a gente olha umas... Né? Hoje a gente vê esses influencers aí. Hoje eu vi uma reportagem de uma menina de 20 anos que já comprou casa, carro, não sei o que lá. E você fala, na nossa realidade com 20 anos, a gente tava pensando em entrar na faculdade, tipo... né? E hoje em dia você vê como que tem algumas coisas que estão mudando, não só na religião, mas na vida dessas pessoas, que elas não estão dando muita importância para pequenas coisas, né? O mundo está virando fast food, tá tudo muito rápido, né? E aí isso é meio preocupante aí em alguns lados. Aí. E a religião jamais será fast food, jamais será um macarrão instantâneo, né? A religião continua, ela pode avançar de acordo com a sociedade, mas ela tem o tempo de maturação desde que o tempo começou com a Umbanda. Então ela não vai se resumir. O dia que ela se resumir, ela perde a essência, né? E já que estamos falando de essência, a essência do Mirua nós vamos ouvir agora nos recados do pai Luiz Fernando, que não deixa de ser a essência da nossa Umbanda. É isso aí, voltamos com já você. Estamos de volta com o programa Umbanda Reino da Paz, aqui pela Rádio Mirua. Lembrando que segue lá no Instagram, @umbanda_rp. Repita. @umbanda_rp.
Mande seu tema, sugestão de tema, mande suas perguntas também. Não espere a gente abrir as caixinhas, não. Pode mandar na mensagem normal lá, que a gente vai anotar. Aliás, o tema de hoje, né, é um tema que foi sugerido lá pelo @umbanda_rp. Então, mande para nós lá também a sua pergunta. E lembrando que os nossos programas são toda sexta-feira, a partir das 19 horas aqui na Rádio Mirua. E a partir das 9 horas vai, né, a transmissão no nosso canal Umbanda Reino da Paz. Então, você perdeu aqui na Rádio Mirua ou perdeu alguma parte que você não consegue voltar, porque é rádio, né? Vai lá no YouTube que depois tem tudo na íntegra. E tem uma programação recheada a Rádio Mirua, né? Com vários irmãos, né? Sim, pontos, muitos programas, pontos. Então, aulas, baixe debates, no seu né? aplicativo, né, a Rádio Mirua, para que você fique o dia inteiro ouvindo Umbanda aí. Bem interessante. E com bastante programas bacanas. Às vezes eu fico ouvindo o ponto de madrugada da Rádio Mirua. Tem uns pontos raiz ali sensacionais, viu? Pra você que tá aprendendo agora o que é ponto, ó, vale a pena também. É. E temos perguntas, mãe Priscila? Temos perguntas. Mas não é nesse bloco as perguntas, é? Ou não é? Já é, Às a vezes gente já tá... faz de surpresa nesse segundo Não, terceiro. a gente já foi pro recadinho, a gente já tá na Verdade, última parte do estou programa. perdido. Lembrando que nós temos o Juntos em Oração, né? Então já prepara a sua água, já prepara tudo certinho aí. Pra que Uma a gente... prece de Cáritas. Já fizemos. É interessante, mas poderíamos repetir. Pra que a gente faça as orações juntos. Aliás, a gente recebe várias mensagens, né? Da água que fica com bolinhas. O pessoal faz aí e recebe a energia. Então, isso é muito legal pra nós, né? Isso é bacana. Mas vamos lá, no momento de perguntas. Nós temos a pergunta de Mário Estevão, de Cabreúva, São Paulo. Qual o melhor caminho para eu conhecer a Umbanda pessoalmente? Gosto de seguir vocês, mas moro longe do terreiro de vocês. Como ter a certeza que não vou cair em nenhuma armadilha? Bom, o melhor caminho para você ir para um terreiro é Uber. Melhor de todos. Nosso comercial, né? Uber, queremos vocês aqui. Não estamos sendo patrocinados por eles. Bom, meu irmão, o melhor caminho para você achar uma casa você não vai descobrir de primeira. Então você deve frequentar a casa algumas vezes, a não ser que você chegue lá e vê um negócio que não condiz com aquilo que você acredita. Mas ao longo do tempo, frequentando, converse com a assistência, isso é importante. Converse com a assistência. Como é que funciona aqui a casa? Qual que é o sentido da casa? Você vai acabar descobrindo. E dando tempo ao tempo, frequentando giras, eu acredito que para você poder... tem muita gente que me procura porque quer ser filho do Pai Léo do Umbanda Reino da Paz. Só que o Pai Léo do Umbanda Reino da Paz não é o mesmo Pai Léo do Templo de Umbanda Divina Luz. Então tem muita gente que me procura e na primeira gira, pai, porque eu quero entrar na sua casa. E eu sempre falo isso, o mínimo, e eu tô falando do mínimo, para você poder entrar numa casa é que você frequente há pelo menos 3 meses. Para você começar a entender o que é aquela casa. O bom mesmo é uns 6 meses na assistência, para você entender, ver todas as giras, ver como que aquela casa trabalha, ver como que aquela casa trata as pessoas, tá? E acima de tudo, gente, entre na casa, se você quiser, e saia da casa também na primeira oportunidade que não deu certo. Não fique protelando, nem entrar e nem sair. Tome as rédeas da tua vida. Isso é o principal. É isso. Se você não tiver, né, nenhuma pessoa para ti... O ideal é, porque a gente sempre tem um amigo macumbeiro, né? Aquela coisa de, tal, conhece algum terreiro que você pode me indicar? Se você já tiver uma indicação, e eu acredito que essa pessoa que você estará perguntando isso, você confia, é menos perigoso. Não quer dizer que é uma segurança. Porque você também só vai conhecer quem é o real amigo quando você conhecer a casa que ele indicou, né? Mas assim, vá por uma indicação. Se não tiver uma indicação... é como o Pai Léo falou, você só vai descobrir a casa frequentando. Existe uma coisa muito importante na Umbanda, todo mundo que vai conhecer um terreiro, a Umbanda é uma religião fascinante, né? Eu sempre gosto de repetir essa frase, mas as pessoas se empolgam às vezes rápido demais. Vai numa gira, se encanta, fica emocionado, fica emocionada, eu quero entrar. Cuidado só com casa que te chama, você quer entrar? Pode vir a semana que vem. Não é bem assim. A casa, um terreiro, ele tem uma ordem, ele tem um momento de entrada. Existem casas que tem uma data específica para você entrar. Existem casas que vão querer entender qual é o seu perfil. E isso é muito importante. Casa que vai querer questionar quem é você e o que você espera da religião, também é muito importante para você levar a sério. Porque tem casa que você fala, gostaria de entrar.
pode trazer o branco a semana que vem. Isso quando não é o próprio dirigente que vem te caçar lá fora. Olha, você tem que entrar. Calma, não tem esse desespero, né? E outra, ser médio de Umbanda, olhando do lado de fora, é muito fácil. Difícil é você entender que toda semana, com dor no cotovelo, com dor no pé, cansado, estressado, você vai ter que ir. Porque não é um parque de diversões, é um compromisso espiritual. E mais grave ainda, grave no sentido da responsabilidade, você está indo lá para doar, para fazer parte de uma corrente. Você não está indo lá para ser um queridinho da espiritualidade e que por consequência ela vai te ajudar. Não, fazer parte de um terreiro é doar, se entregar. Então pense bem antes de entrar e assim mesmo não tenha pressa. Então essa é uma dica, mas é só o tempo que vai te mostrar se a casa é boa ou não. Principalmente quando ela é transparente do começo ao fim, nas regras, nas giras, que não tem nada secreto, nada escondido. Sempre a transparência e a verdade tem que surgir acima de qualquer coisa. É o mínimo para você ter noção se a casa é boa ou não, mas é só o tempo que vai te mostrar. Não, é isso aí. A segunda pergunta é de Giovana Lemos, de Maringá. É verdade ou mito que se eu entrar na Umbanda nunca poderei sair? Podemos fazer no coral? Mito! Na verdade, é uma verdade. Olha, o pai Léo sendo polêmico. Sabe por que é uma verdade? Que você não vai querer sair. Ah, bom. Olha, hein? Aí tudo Porque bem, aí eu concordo. A religião da Umbanda ela é maravilhosa, Ela é nesse apaixonante. sentido. Ela vai te conquistar. Agora, é mito porque a Umbanda ela respeita o livre-arbítrio. Muitos pais de santo e mães de santo não respeitam esse livre-arbítrio. Vão te transformar num cárcere privado Tem espiritual. que entender que Quase não só da isso. Umbanda, mas de uma casa, né? De uma casa, exato. Não. De todas as religiões. É. De todas as Porque religiões, o padre isso. também não respeita muito o teu livre-arbítrio, Sim, o pastor não respeita, é. o ateu não respeita, o Mas dirigente espírita não respeita. é legal pôr também nessa pergunta, né? Você pode sair de uma casa, né? Você não é Sim, obrigado a sim. estar dentro de uma casa, né? Você deve sair, Até né? porque você pode continuar e torço que por mais que você saia de uma casa, que a gente é triste, mas que antes seja por uma falha humana do que por uma tristeza da religião. Aliás, na verdade, ninguém sai de um terreiro por causa da espiritualidade. As pessoas saem por causa dos atritos sociais. E aí você tem toda a liberdade de pegar o seu boné e procurar um novo terreiro. Não culpe a religião por atos malvados ou às vezes insanos dos seres humanos. O ser humano erra. A religião ela é sempre perfeita, mas você pode sair sim. E se o pai de santo ou a mãe de santo começar a te fazer uma pressão psicológica, ou ainda, dependendo da Umbanda que você pratica, se lá você vai ter quartinhas, guias ou certos apetrechos e ele vai te evitar ou vai fazer uma chantagem de não tirar do terreiro, boletim de ocorrência. Isso funciona, é o Ogum personificado na lei mesmo, né? Ah, não vai permitir? Boletim de ocorrência, você retira todas as suas coisas, porque não é Umbanda perigosa. Às vezes o dirigente é uma pessoa perigosa. É raro isso acontecer também, não é tão comum de ser essa catástrofe. Mas, se acontecer, você tem toda a liberdade de sair. E os seus guias... Ah, uma outra polêmica. Pai Léo, os seus guias ficarão presos se você sair da casa? De jeito nenhum, seus guias vão com você. Os guias são seus. Tem dirigente que fala, não, eu vou prender a sua espiritualidade aqui comigo. Né? Não, Aquela nunca coisa, mais né? vou receber aquela entidade. Ao contrário, Que absurdo, ela né? é tua. Outro mito. Por isso mesmo que na minha casa mesmo a gente não deixa essas firmezas ficarem lá como quartinho, essas coisas. Mas eu entendo que a gente não pode confundir, porque tem realmente dirigente abusivo, mas tem também dirigente que não quer que o filho saia. Não quer por vários motivos, porque sabe que o filho vai quebrar a cara, porque sabe que o filho precisa do terreiro. Só que existe uma frase que eu acho maravilhosa, que ela é a seguinte: deixar ir também é sinal de amor. Então, você não é o dono do destino de ninguém. E aí vai uma dica para quem é pai de santo, para quem tá querendo enveredar por esse caminho. Você é pai de santo, você é dirigente espiritual, não material e mental. Não se meta na vida das pessoas, deixe que cada um viva a sua vida. E quando alguém te pedir algum conselho, que você seja o conselheiro espiritual e não o conselheiro que se mete na vida dos outros. Eu já fiz essa bobagem e sempre sobra pra gente. Então, no fundo, eu acho que a nossa relação, e aí pra mim vai barrar no ego. Nós, pais de santo,
Nós temos que ser a ponte, não o muro. Nós podemos ser a ponte que o filho utiliza para ir para o espiritual. Por que que nós somos a ponte? Porque ele pode beber da nossa fonte, ele pode pedir ajuda, ele pode fazer tudo isso. Agora nós não podemos ser um muro, nós não podemos ser, olha, para você falar que espiritual é só comigo. Pior ainda ser o pedágio, que é aqueles que ainda cobram. Então, mais uma vez, e para você que está nos ouvindo, ninguém é digno de ser melhor que você. Ninguém tem o poder de falar com a espiritualidade que você não tenha. Você não precisa de um pai de santo para ser um bandista. Você não precisa de uma mãe de santo para poder trabalhar a tua espiritualidade. Você não precisa de um dirigente para nada. É só você. A única coisa que você vai precisar de um dirigente, de um pai, de uma mãe, de um babá, de uma iá, o nome que você quiser dar, é para coordenar o local que você presta caridade. Agora, ele não pode ser uma ponte. E tem uma coisa que a Umbanda hoje em dia faz que é totalmente contrário. O Pai de Santo não tem mais poder que ninguém. Não é o Pai de Santo que assenta o teu Exu, é você que assenta o teu Exu. Ah, mas eu já ouvi falar... Isso é candomblé. Candomblé é candomblé, Umbanda é Umbanda. A Umbanda nos dá a liberdade. Outro dia eu estava parando para pensar nisso, e eu vou ser um pouco polêmico agora. Polêmicas. As pessoas estão falando assim, na Umbanda não existe incorporação de orixá. Por quê? Porque tem que ter feitura. Então eu posso começar a falar ao contrário agora. Candomblé não tem incorporação de orixá. Por quê? Porque não precisa de feitura. Se fizer feitura, não tem. E qual que é a comprovação? Não existe. Eu nunca vou falar isso. Claro. Porque eu respeito o candomblé. É coisa que muitas das vezes não nos respeitam como bandistas. O orixá está em tudo. Então, mais uma vez, para que todos entendam muito bem isso, nada que nos separa nos ajuda, e sim aquilo que nos une. E tá tudo bem. Siga a tua espiritualidade, cada um segue a sua e seja feliz com ela, porque não existe dono da verdade, porque não existe verdade. O que eu acredito, e até para corroborar, adoro essa palavra também, corroborar com esse pensamento. Eu odeio. Porque eu prefiro colaborar. Eu acho incrível essa, olha o incrível aparecendo. É incrível. Mas falando assim, claro que existem pais e mães que gostam de ter o filhinho e a filhinha na palma da mão. Aliás, gostam de dizer filhinho, filhinha, mamãe sabe tudo, papai sabe tudo. O que é um tiro no pé do dirigente. Porque se o dirigente está acostumado a criar aquele filho e aquela filha como um dependente dele, no dia que ele precisar da corrente, ele tem a corrente mais fraca do mundo. Eu já participei de provas reais onde o sacerdote precisava de uma corrente firme e a corrente ficou desesperada quando o pai ou a mãe fragilizou. Por quê? Porque eles nunca ensinaram a transformar aquele filho num filho firme. Era sempre o filhinho dependente do pai. Também a gente sabe que existem filhos, e se você agora está ouvindo, meu irmão ou minha irmã, é aquela coisa de, na sua vida quem manda é você. Sabe aquela coisa, e hoje eu vou ter que assinar um contrato, vou ligar para o meu pai de santo para ver se eu posso. Não, a responsabilidade é sua. Mas e os meus guias? Peça intuição, mas o próprio guia vai falar, faça de acordo com a sua vontade. Se você chegar num guia incorporado e falar, posso vender a casa? O guia nunca vai falar, venda, não venda. Faça o seu melhor. Procure se dedicar, peça intuição, peça que os caminhos sejam abertos, eu vou girar por você, mas é você que vai fazer a venda. Porque se amanhã não der certo, eu não vou virar pro guia e falar, pô, caboclo, me mandou um comprador, hein? O caboclo vai falar, mas não sou eu que vendo a casa. Isso vale para o teu preparo espiritual, para o teu preparo como pessoa, como ser humano. Aliás, o sacerdote ele não forma apenas um bom médium. Ele também tem a obrigação de dar exemplo para aquela pessoa se tornar uma pessoa melhor também na vida. Porque são com exemplos de ética, de caráter, que a gente desenha um perfil, pelo menos, ou pelo menos você vira uma referência. Agora, se a minha referência como sacerdote é cuidar de filhinhos e filhinhas indefesos, eu estou criando um rebanho dependente de mim. E quando eu morrer, eu vou ser cobrado pela espiritualidade. Como é que está o perfil dessa sua casa? A casa fechou. Por quê? Não, porque todos dependiam de mim. Então você também era uma imagem do orixá? Então você também era uma imagem do Congá? Você também era um Deus iluminado? Não. Então esse é um grande erro também. E aí entra naquilo, né?
É o ego. Será que é gostoso também pro meu ego manter os meus filhinhos dependentes de papai e mamãe? Então assim, aprendam, irmãos, que você tem que ter todo o respeito ao seu pai e sua mãe, mas por favor, né, a sua vida é a responsabilidade dos seus atos, né? A parte espiritual, sim. E assim mesmo você vai ter que um dia se tornar um médium firme para aquela corrente. Eu acho que é o mínimo que todo mundo tem que fazer. Bom, temos mais perguntas aqui. Tem a pergunta de Mara Couto, de Vitória. É verdade que a Umbanda é uma religião cara? O que realmente eu tenho que gastar na religião? E o que é mito em relação a dinheiro na religião? Polêmica essa, hein? Quer começar, mãe Priscila? Não, podem responder aí. Pai Léo? Vou passar minha vez pro Rodrigo agora. Então vou lá. E depois a mãe Priscila, porque ela não responde nada. É, isso aí. Então vou falar como um filho de uma casa. Bom, em primeiro lugar... Um filho de Pemba que tem fé? Filho de Pemba que tem fé. Em primeiro lugar, quando você fizer parte de uma casa, você tem que ter no mínimo... Se essa casa é uma casa correta, ela tem que ter duas coisas. Ela tem que ter uma cartilha de regras, onde a casa vai mostrar o que você tem que fazer como médium, todos os seus deveres e as obrigações como médium. E em contrapartida, ela tem que expor o seu quadro social, ou seja, ela tem que expor as despesas. Então nós temos X de água, X de aluguel, X de luz, X de elementos, aqui funciona aqui ó, um rateio para vela, blá blá blá, ou cada médium tem que trazer o seu, enfim, ela tem que ser transparente. Essa é a primeira parte. Então todo filho tem que pagar uma mensalidade. Por mais que a casa seja uma mensalidade simbólica, mas ela tem que ter um rateio igualitário. Temos 10 na casa. Essa mensalidade vai ser um pouco mais alta, porque eu vou ter que dividir as despesas em 10. Essa casa tem 40. Vamos dividir em 10. Todos pagam sem exceção. Médium mais novo, médium mais velho, os próprios pais e mães, todos somos um numa corrente. Então essa é a primeira parte, é o primeiro custo, mensalidade. Porque uma casa, o dinheiro... Aliás, adoraríamos ter uma firmeza que brotasse dinheiro, mas ainda não existe isso. E nunca viria pela espiritualidade positiva. Então, quer dizer, dinheiro é muito bom, todo mundo merece, mas a casa precisa de recursos. Às vezes a casa vai fazer um bingo, uma festa, um evento, que também é necessário para levantar fundos, faz parte. Mas então a regra de você como médium é isso. Eu, Rodrigo, agora falando, eu não entraria numa casa que, por exemplo, além da mensalidade, eu tenho que pagar custo de iniciação da mão do sacerdote, custo de teologia, custo de desenvolvimento mediúnico. Eu respeito as umbandas, mas para mim a mensalidade é o custeio das despesas físicas da casa. Então, desenvolvimento mediúnico é obrigação do seu sacerdote lhe dar. Mas eu faço terceirizado, vem alguém de fora. Eu respeito, mas eu não acredito em desenvolvimento terceirizado. O desenvolvimento é obrigação do sacerdote. Essa é a minha visão como filho. Segundo, eu vou fazer uma iniciação para o meu pai colocar a mão na minha cabeça e eu tenho que pagar X reais. Não concordo. Não existe isso. O que você deve pagar? Todo o material necessário. E material que você vai buscar. Não material que a casa vai lhe fornecer com X vezes mais caro. E também a Umbanda não é uma religião cara nisso, gente. É uma guia, é uma erva, é uma roupa branca, são coisas básicas. Ninguém vai acabar vendendo uma casa para se iniciar na Umbanda, então também não existe custo alto para isso. O mais importante agora, essa casa faz trabalhos secretos. Então essa casa atende assistência em dias específicos para trabalhos para o bem, não é nem para o mal, mas é cobrado. Não concordo. Isso também não existe na Umbanda. A gira começa e termina no mesmo dia que é aberto ao público. Então assim, esses tabus vão caindo. Pelo que você viu até agora, você vai custear os elementos que você utilizar nas suas iniciações e no seu trabalho com a entidade e a manutenção, a mensalidade da casa. É como eu vejo. Agora eu mando para o pai Léo, depois para a mãe Priscila. Antes da mãe Priscila falar, eu acho que existe um erro também de interpretação aí. A Umbanda é uma religião, como o próprio Candomblé, é uma religião que descende da senzala. Então, como que uma religião que descende da senzala, ela vai ser uma religião tão custosa? Isso é uma questão que tem muita gente que vive, né? Pai Léo, é muito caro fazer oferenda. Fazer oferenda é caro demais. Gente, pelo amor de Deus. Pra eu fazer, por exemplo, um amalá pra Xangô, eu vou na feira na hora da xepa e eu compro 3 saquinhos por R$5 de quiabo e eu gasto R$5 e faço um grande de um quiabo. Pai Léo, mas eu tenho que comprar gamela. Aí é que tá, erro de interpretação. Uma gamela, um alguidar, ele tem que ser reutilizável. Não há necessidade de você estar comprando sempre.
Então, a partir do momento que você faz isso, você aprende que o custeio das coisas é barato, não é caro. E aí é que tá, pai Léo, mas eu não tenho a condição nem dos R$5 pra fazer o quiabo pra Xangô. Os irmãos te ajudam. Ah, mas os irmãos não querem me ajudar. O pai acaba botando do bolso, é isso que acontece. Mas é possível. O dinheiro não pode ser impeditivo de nada dentro da religião. Ah, mas a energia de troca. Existem várias energias de troca. Se a partir do momento que fala assim, não, dinheiro é energia de troca, cobra 1 centavo. É dinheiro. Acabou, é dinheiro. É. Simples. Exatamente. Ah, pai Léo, mas eu não tenho este 1 centavo. Mas eu posso um dia vir limpar a casa. Simples. Vem limpar o terreiro um Acabou. dia, eu pago 1 centavo pra você, você paga a tua oferenda. Tá feito. Acabou. Acabamos de usar a energia de troca do dinheiro. Agora, não existe, entendam bem, Umbanda não é tabela da OAB que tem preço mínimo. Umbanda, se a energia de troca é o dinheiro, 1 centavo é dinheiro. Não existe preço mínimo em energia de troca. Diga aí, mãe Priscila. Não, concordo com tudo. Acho que se eu ficar falando aqui, vou repetir tudo que vocês já falaram. Eu acho que o médium, ele precisa também ter essa consciência, né? Quando adentra dentro de uma casa, às vezes o médium vai muito na afobação e às vezes esquece que existem sim essas responsabilidades dentro de uma casa, né? Além da mensalidade, existe, né, algumas coisas que você vai ter que comprar durante ali o percurso, ali durante as giras, né? Às vezes tem rituais dentro da casa, como um trabalho de mata, como algo que acaba tendo sim um custo, né? Porque infelizmente a gente precisa da gasolina para ir, a gente precisa pagar às vezes o local da mata que é utilizado. Então existem outros custos que o médium precisa ter esse entendimento. Mas o médium também precisa estar aberto a conversar, né, com o seu dirigente ou com o responsável da casa, que sempre tem um responsável da parte financeira, e estar aberto a ser ajudado também, né? Não pode ter aí esqueci agora a palavra de usar, mas como não seria ego? Me ajudem aí. Seria uma trava, né? Nem trava, agora não sei a palavra agora. Orgulho. Não ter o orgulho. Não sei o quê. Porque existem momentos. Às vezes você fechando uma porta, depois para abrir ela é mais difícil, porque também existem regras dentro de uma casa, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar e repensar em relação a isso, em dinheiro, e também não colocar o dinheiro como algo ruim dentro da religião também, né? Que os umbandistas, eles colocam isso, porque isso, aí não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, e às vezes as pessoas acabam não entendendo qual que é o fundamento real ali de uma mensalidade, de tudo que precisa para manter um terreiro em pé. Então a gente também tem que tomar um pouco de cuidado da forma que a gente fala também a respeito do dinheiro em relação à religião. É bem por aí. Tem mais pergunta, mãe Priscila? Bom, tem uma outra pergunta aqui do Arthur Silva. Antes de você fazer, você já vai responder essa. É verdade. Umbanda incorpora orixá? Sim, incorpora. Pra mim, eu acho que esse negócio de falar que Umbanda não incorpora orixá, pra mim é uma coisa totalmente ridícula, né? Que algumas pessoas falam. E a Umbanda incorpora sim. Eu acho que a essência do orixá, ela tá dentro de nós, independente de onde você estiver. Pode ser um pouquinho diferente a forma da incorporação, né? Do candomblé, vamos dizer assim, mas eu acredito sim que a Umbanda, ela traz sim a essência daquele falangeiro e daquela energia do orixá. Então, pra mim, sim. Assina embaixo. Eu também. Vamos então pro pontinho? O que nós vamos ouvir agora, mãe Priscila? Só isso que vocês responderam? Nós respondemos igual a mãe Priscila responde. Que não teria mais o que Então folhear, vamos pôr né? os pontinhos? Existe orixá na Umbanda, existe orixá no candomblé, existe orixá na quimbanda, existe orixá na igreja católica, existe orixá em todos os lugares. Gente, para de falar essas coisas, porque olha, tem tanta um gente... mito. É um mito. Né? Tem mito. tanta gente que fala em relação a isso. Umbanda, não sei o que lá. Umbandista, eu fico muito puta, vou falar a palavra aqui, né? Quando eu ouço isso de algum irmão do candomblé falando em relação a isso. Umbandista é fraco, umbandista é a escolinha, é o prezinho, o candomblé que é a faculdade, né? A gente ouve isso. E eu fico muito puta em relação a isso, porque ao invés de se unir
né, religiões que sofrem preconceitos, ficam uma atacando a outra, achando que uma é melhor que a outra. E ninguém é melhor do que ninguém, né? E o orixá enxerga em você. Primeiro lugar, porque todos nós, de uma certa forma não, todos nós somos filhos de um orixá. Iniciados ou não no orixá, nós somos filhos de um orixá, né? De um pai e de uma mãe. Mas o orixá, por ser uma divindade, por ser uma essência tão gigantesca próxima de Olorum, eu parto de um princípio que ninguém incorpora um orixá, porque seria o sol adentrar uma formiga, né? Nós incorporamos uma fagulha remanescente vibratória que é compatível com o corpo humano. E essa fagulha vibratória, que é um orixá natural, que é uma ligação mais próxima do ser humano, é o que nós chamamos de falangeiros, e isso transcende candomblé, umbanda, né? Ninguém tem o poder de receber uma divindade, né? Então, a partir desse momento, todos nós somos compatíveis a essa energia. Por mais que ela possa ser mais intensa ou não num filho iniciado, no Iaô, a gente não pode esquecer o seguinte: não é apenas a iniciação que viabiliza receber, né, essa energia. O orixá, ele vai enxergar muito além disso. Ele vai enxergar a tua ética, o teu coração, ele vai enxergar quem é você, né, e principalmente aquilo que você nutre no seu ori. Porque se a gente seguir realmente os ensinamentos do candomblé, existe um ditame que diz o seguinte: assim como diz o Coci Oê, Coci Orixá, né, que é sem erva não tem orixá, tem um ditado que sempre se diz, que é Coci Ori, Coci Orixá. Se você não tiver um ori forte, nem orixá vem à sua cabeça. Então, o que me determina ter um ori forte? É a minha forma de acreditar na vida, e não apenas uma iniciação, uma feitura. Então, o fato de eu ser iniciado não me faz ser o porta-voz do orixá, e sim aquilo que eu carrego como verdade. Então, ninguém é dono dessa verdade, mas sim da sua própria verdade. Dito isso, então, vamos para mais um pontinho, e eu vou escolher agora, nós vamos ouvir Ponto de Preto Velho. Adorei as almas. Preto velho pisa devagar. Antigamente corria igual você. Há muito tempo ele já sabe esperar. Coisa que hoje você tem que aprender. Preto velho pisa devagar. Antigamente corria igual você. Há muito tempo ele já sabe esperar. Coisa que hoje você tem que aprender. Há muito tempo ele já sabe esperar. Coisa que hoje você tem que aprender. A sua estrada tem muita milonga, tem muita história boa de aprender. Em cada igreja
Voltamos! Eu também gosto muito de abrir o retorno de cada... Depois de um ponto ainda de Preto Velho, né? Que eu particularmente sou fã. Não adianta, eu amo todas as entidades, amo todos os orixás, mas eu tenho uma devoção por Preto Velho que para mim são os grandes mestres e mestras da Umbanda. E é o que mais... Não desmerecendo ninguém, mas... É aquela entidade que pede a sua bênção sem perguntar quem você é, o que você carrega no bolso, o que você veio fazer aqui. Então, assim, se a gente conseguir carregar 1/1000 da sabedoria de um Preto Velho, eu acho que a nossa encarnação já está salva, né, Pai Léo? Então, voltamos com mais lendas e mitos da Umbanda. Tem mais lenda e mito aí? E verdades? Tem um mito bem interessante, né? Que a mãe Priscila tinha, que passaram para ela, que ficou pro último bloco. Mas qual que é mesmo, mãe Priscila? Sobre entrar, né? A mãe Priscila fez a pergunta e deixou no ar aqui. Mas é sobre aquele caso, né? Ah, Pai Léo, mãe Priscila, estou procurando aqui o Divina Luz. Sim. Porque já me falaram que a minha vida só vai melhorar quando eu colocar um branco. E pior, foi uma entidade que falou. Isso é mito, lenda ou é verdade? Mito. Mito e mito dos feios. É o mesmo mito que eu recebo, que outro dia uma pessoa mandou assim: Pai Léo, eu preciso fazer alguma coisa, minha pombagira está destruindo a minha vida. Nossa. É mito. Entidade não destrói e também entidade não levanta. Entidade pode te auxiliar e te dar o suporte para você viver uma vida melhor, para você viver uma vida equilibrada. Logo, alguém equilibrado vai ter ações equilibradas. Ações equilibradas vão te levar para uma evolução. Mas ninguém tá falando que essa evolução vai ser monetária, financeira, amorosa, né? Não podemos esquecer que Chico Xavier morreu pobre e solteiro. E mesmo assim extremamente evoluído. E tem pessoas que ficam nesse papo, né? Ah, minha entidade, tá vendo? Minha entidade tu me ajuda. Vem aqui as pessoas, agradecem graças que minhas entidades me ajudam e eu não consigo emprego, não consigo nada. Aí eu sempre falo isso pra pessoa. Mas e você, tá aberto como aquela pessoa, né, que ajoelhou na frente da sua entidade estava? Você está na vibração que a sua entidade que consegue te ajudar? Porque não adianta nada. A gente tá numa vibração baixa, a entidade não vai conseguir nos auxiliar em nada. Por mais que ela é nossa, né, vamos pôr umas aspas aí, né, que a gente não é dono de nada, mas por mais que é uma entidade que está na nossa coroa, né, ela não vai conseguir adentrar em alguns lugares ali se a gente não se abrir para isso. Então não existe isso, né? A entidade não vai derrubar e também ela só vai conseguir ajudar até um ponto. Se a gente não se abrir, não consegue. Entidade de casa faz milagre, mãe Priscila? Faz milagre, sim. Desde que você acredite que o milagre começa por você, né? Porque às vezes aquela pessoa que está lá na nossa assistência, que está ali, né, consultando toda semana com as nossas entidades, tem muito mais fé que a gente. Né? Então, às vezes, a pessoa tá lá, que é o grande erro do médium, né? O médium acha que tá lá, vou incorporar, já tô fazendo muito, já é meu trabalho de caridade. E não, né? A caridade não é aquilo. Caridade vai muito além do que pôr a roupa branca, muito além do que incorporar. Né? Isso é um pedacinho do nosso trabalho. Eu vou repetir o que eu falei no último programa. Você, médium, não incorpora para você. Você incorpora para a pessoa que está na sua frente. O trabalho é para assistência, é para caridade. Por consequência, 99% das pessoas que irão passar com as suas entidades vão ter problemas muito parecidos ou problemas que você já teve e que dali você vai ter uma solução também. Você vai ter uma resposta quase que automática. A grande diferença é que tem pessoas que levam de uma forma tão profunda o ensinamento da entidade e assumem o compromisso de mudar e daquela conversa, porque o atendimento, primeiro ele é um profundo atendimento psicológico. Sim. As entidades são profundos psicólogos. Aliás, eu até falo brincando, a remuneração espiritual ela é ínfima perto do trabalho que eles prestam, né? Porque é um verdadeiro consultório psicológico conversar com uma entidade, independente da linha, qual entidade. Só que existem pessoas que levam aquele ensinamento de uma forma tão profunda que elas realmente despertam. Às vezes, o fato de uma entidade virar e falar assim, assuma mais a responsabilidade, se ama mais, para de chorar um pouco, porque a entidade também dá umas cutucadas de forma moderada, mas às vezes é preciso despertar a pessoa. Aquela pessoa fala, não é que ele tem razão? Não é que ela tem razão?
eu vou mudar. E aquela assistência triunfa. E o médium, que era o porta-voz daquela mensagem, simplesmente soprou as palavras ao ar e não colocou para ela aquele legado. Então é aquela coisa, aquela pessoa simplesmente comprou aquela ideia que a entidade passou, porque ela não tem como enfiar na cabeça da pessoa, mas foi com que aquela coisa reverberasse na vida dela. Aliás, os ensinamentos só podem ser colocados pós a porteira, né? Então lá dentro todo mundo é tranquilo, todo mundo é consciente do que tem que fazer, mas a verdadeira lição começa no dia seguinte do atendimento. E aí entra aquilo. Já que você consegue ver o quanto que as entidades podem ajudar, elas também podem lhe ajudar, mas pela consequência dos seus atos. E não, por exemplo, como é o mito, né? De que, não, eu preciso entrar para a vida melhorar. Se você fizer parte de um terreiro e começar a se desenvolver como médium, a sua vida, por consequência, irá melhorar, desde que você entenda os ensinamentos daquela entidade. É como se fosse assim, já que a entidade está dando tanto aviso para tanta gente, passando tantos conselhos, eu também vou usar para mim. Por consequência, eu vou melhorar como pessoa. Agora, não é o fato de simplesmente eu colocar o branco que a vida vai melhorar, que o emprego vai aparecer, que a mulher da minha vida vai aparecer, se eu não fizer a minha parte. Né? Esse é o grande problema de muita gente que entra com interesse para trabalhar e acaba se frustrando, porque a Umbanda não é uma lâmpada mágica, ela é um despertar de dentro para fora, né? É por aí. É. E aí? O Pai Léo tá quieto hoje. O Pai Léo né? está só meditando. Eu que estou à aqui. base de remédio de alergia, que eu tô com uma crise alérgica. O Pai Léo hoje tá quietinho. O Pai Léo está reverberando. Mas é isso mesmo, né? Nós precisamos refletir mais tudo isso que a gente vivencia dentro da religião, né? E não só dentro de uma incorporação, mas sim aquela pessoa que tá lá, que tá assistindo uma gira, entender aquele processo, né? Que não é estar lá só para ter uma consulta, mas que tem um momento de rezar, tem um momento de pedir, tem um momento de agradecer, né? Eu sempre falo isso, a Umbanda ela precisa ter mais a relação de religião. Tem muitas pessoas que enxergam a Umbanda como um grande balcão de trocas. Infelizmente. Né? E tem médios que enxergam dessa forma também. Eu preciso ter minha mediunidade, eu preciso incorporar, porque eu preciso evoluir. E não, às vezes você tá lá incorporando, fazendo, e a sua evolução não tá acontecendo nada. Porque você não tá aproveitando e não tá praticando nada do que é ensinado ali. Então a gente precisa entender mais sobre isso, né? Sobre o que é a nossa verdadeira função ali dentro de uma casa de Umbanda ou de Candomblé que seja, né? Numa casa de oração, né? Entender o despertar, né? A mediunidade, ela aflora pro próximo, mas ela não pode depender de você simplesmente como um ponto de milagre que você está esperando cair dos céus, né? A mesma coisa quando foi citado agora há pouco das entidades. A minha entidade está me deixando fora de mim, só quando eu trabalhar ela vai ser boazinha. Aí eu sempre gosto de fazer uma pergunta lógica. Legal. Então você tem uma pombagira que está acabando com a sua vida. Sim. Mas, se eu começar a trabalhar, ela vai começar a dar bons conselhos e vai passar para as pessoas ética, respeito. Peraí. Só pra você, não tem lógica. Que contradição é essa? Se você trabalhar comigo, eu sou sua melhor amiga. Se você não trabalhar, eu acabo com você. Sim. Isso é obsessor, isso não é entidade. Então as pessoas têm que entender que não é a entidade que está desequilibrada. Aliás, a minha mãe de santo sempre falou uma coisa incrível. Ela falava assim, precisa doutrinar principalmente esquerda. Não, quem precisa ser doutrinado é o médium, porque a entidade está pronta. Principalmente para a esquerda, que o médium não está apto a trabalhar de forma tão rápida. Porque realmente a psique humana, ela devaneia, né? Ela começa a achar que ele está acima da entidade e aí tudo começa a ficar errado. Bom, eu selecionei aqui pra gente já ir terminando, então já vai pegando a água pra gente já chegar no momento de oração, mas eu selecionei aqui 5 frases, 5 não, né? 15 frases, se é mito ou verdade. Então se for mito, a gente fala em coro que é mito. Se for verdade, cada um dá a sua opinião. Sim. Vamos lá? Então vamos falar verdade ou mito, né? Verdade ou mito. Ok. Santo de casa faz milagre? Verdade. A Umbanda nasceu em 1908? Verdade. Mãe Priscila faz assim com a cabeça, faz assim. Mãe Priscila, as pessoas têm que te ouvir. Ela está em espírito concordando.
A Umbanda não é religião, é missão. Não é Mito. religião, não, imagina. É muito religião, mito, É mito. com certeza. Entidade prejudica quem não trabalha. Mito. 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 Entidade é o seu parceiro, você tem liberdade para fazer o que quer. Quem tá na Umbanda está salvo espiritualmente. Mito. 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 Não é o fato de usar o branco que você vai Responde, entrar no Priscila. céu, né? Mito. Mito Meu Priscila total. também tá fazendo não com a cabeça. Aliás, não só Umbanda, qualquer religioso que se diz religioso não tem crachá para entrar no céu, não. Aliás, tem muito ateu que entra na frente no lugar de muito cara que tem um monte de guia no pescoço, viu? Umbanda é pé no chão? Verdade. Sim, verdade. É. A pé no chão Verdade. no sentido de não fisicamente, mas de humildade, de entrega, né? Verdade. Umbanda faz amarração? Não, Mito. mito, mitaço. Exu faz o bem e o mal? Mitaço, Mito. mito Mito. total. Exu só faz o bem, quem faz o mal é o homem. Umbanda faz macumba? Macumba é feitiçaria na parte, nos termos, né, do termo do povo banto, né? Macumba quer dizer feiticeiro. Ah, mas no termo pejorativo não. Não, sim. É, mas mito. aí se for entrar no mas termo na essência- correto do que é a macumba. Na essência, nós somos macumbeiros, nós somos feiticeiros. E ser feiticeiro não é fazer o mal. Ser feiticeiro é alguém que manipula uma energia, né? Então, com muito orgulho, somos macumbeiros. No lado bom da palavra, né? Não no lado pejorativo. Umbanda faz sacrifício animal? Sim. Aí é que nem eu falo. Tem Verdade. umbandas que sim, É. tem umbandas que sim, outras umbandas que não. E aí a gente não pode... Aliás, muita gente que diz não, faz pelo menos ali, né? Nas suas obrigações para a esquerda. Então, não nos cabe julgar essa parte. Cada um tem o seu ritual. Eu não faço, mas é verdade. Desde que, por exemplo, não seja uma matança. Eu vou matar um bicho, né, para utilizar ali aquele bicho, e aí diferente de você imolar um animal, utilizar um sangue, Existe, né, e refazer aquele, fundamentos né? pra Exato, isso. né? Então existem umbandas, por exemplo, a Umbanda Molocô faz, e é a imolação, né? Não seria o sacrifício, né, em si, aquela coisa pejorativa, a matança, né? Mas é sim reutilizar os elementos, as vísceras, o sangue, mas respeitar ali aquele animal na hora que ele está sendo imolado, e não simplesmente o que vocês encontram nas esquinas, bicho com cabeça degolada, nada disso. Aí isso já não é Umbanda. Entidade precisa de bebida para incorporar? Mito. 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 Não. Entidade só vem quando elas têm as roupas e suas guias? Mito. Mitaço. Mito. Entidade não tem vaidade, ela tem fundamento do elemento, mas isso não é pré-requisito. Entidade precisa de doutrina? Mito. Mito. Quem precisa de doutrina é o médium. E por último, Umbanda só faz o bem? Verdade. Verdade. Só faz o bem. Graças Se a Deus. não faz o bem, paz e amor. não é Um Umbanda. mundo cheio de luz. E é nessa energia gostosa que a gente vai para nosso momento em oração. Bora lá, juntos em oração. Juntos em oração. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra, e deixai-nos beber na fonte de vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição,
e queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde deva se refletir a vossa santa e poderosa imagem. Que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a todos os nossos guias, os nossos mentores, em que através dessa água que nos acompanha, ela seja fluidificada com as forças de todas as entidades de luz, todos os nossos guias, e que através dos nossos pensamentos, daquilo que nós estamos emanando para essa água, nós vamos receber o remédio necessário para o nosso corpo, para a nossa mente e para o nosso espírito. Então que neste momento, todas as energias de luz, de amor, de força, de proteção, esteja presente em nossa caminhada espiritual e em todo o nosso caminho. Que através da força, da energia de todas as entidades que vibram e que fazem parte da nossa Umbanda, o nosso caminho seja sempre repleto de amor, de paz e de caridade. Que assim seja e assim será, graças a Deus, meu Pai. Graças a Deus. Bom, e é neste clima gostoso que nós vamos encerrando, sem antes dar os nossos boa noites, né? Então espero que você tenha gostado. Antes da gente encerrar, mais uma vez, mãe Priscila, quem quiser achar a gente, como é que faz? No @umbanda_RP ou através do canal Umbanda Reino da Paz, tem vídeos lá. A gente tá meio, né, não tá saindo todo dia devido à correria, apesar que esse mês aí de Semana Santa, começa um trabalho bem rígido ali no nosso terreiro, então a gente acaba ficando numa semana um pouco corrida, né, um mês um pouco corrido, mas logo, mas sempre tem vídeo lá, mando sugestão também de tema, das nossas pílulas, do nosso Doutrinando. Então, se não conhece nosso trabalho, corre lá no canal Umbanda Reino da Paz, que tem bastante vídeo lá, e a nossa meta é chegar nos 100 mil inscritos. Estamos nos 65 mil. Então, a nossa meta é chegar nos 100 mil aí, quem sabe até o final do ano, né? Tem bastante gente procurando, né? O importante é isso, né? Passar Umbanda com verdade, com a simplicidade, mas com profundidade, né? Porque você pode... Nós não precisamos ser muito prolixos para querer ensinar Umbanda, até porque acho que a grande virtude da Umbanda é mostrar tamanha profundidade nos assuntos de forma simples. E isso é externizado, né? Quando você conversa com o Preto Velho, com o Herê, com o Caboclo, que arquetipicamente eles podem passar uma imagem de simplicidade, mas com 3 palavras eles conseguem ser mais profundo às vezes do que um filósofo. Então acho que essa é a grande magia da Umbanda, entender que a simplicidade ela pode ser transformadora também, né? E isso é incrível. E é isso. Então, seu boa noite, mãe Priscila. Boa noite, volte sempre. Boa noite para todo mundo. Até o nosso próximo programa. Lembrando que toda sexta-feira, às 19 horas, estamos aqui ao ar no canal, eu ia falar, no programa Umbanda Reino da Paz, aqui pela Rádio Mirua. Então, muito obrigado, que a Umbanda sempre esteja acesa em nossos corações, que ela nos ensine sempre o verdadeiro amor, a verdadeira paz e a verdadeira caridade também. Então, que a Umbanda sempre esteja viva dentro de nós. Uma frase verdadeira sobre a Umbanda que você ouviu de alguma entidade. Uma frase verdadeira: a Umbanda, ela me transforma a cada dia. Boa noite, Rodrigo Muniz. Boa noite, Pai Léo. Boa noite, mãe Priscila. Boa noite a todos os irmãos e irmãs da Rádio Mirua, também do canal Umbanda Reino da Paz. Muito obrigado por mais um dia, mais um papo gostoso, neste clima gostoso. Falar de Umbanda é sempre um prazer, né? Por mim, eu gravaria esse programa 10 horas seguidas, porque falar de Umbanda não é obrigação. Falar de Umbanda é realmente um prazer. Quando o Pai Léo começa a sorrir, porque fala de Umbanda, fica todo feliz também, né? Parecemos crianças falando sobre Umbanda, né? Então é isso aí. E eu também já vou responder a pergunta da mãe Priscila. Uma vez uma entidade falou assim pra mim, que aliás seria um título de livro se eu fosse um dia fazer: você é culpado por tudo o que acontece na sua vida. Isso é profundo, hein?
O Exu falou isso pra mim. Ah, mas tem coisas que é o destino. O destino também é feito por você. Aí eu calei minha boquinha e fiquei quieto. Uma vez uma pessoa chegou pra minha entidade e falou: Deus escreve certo por linhas tortas. Aí minha entidade respondeu assim: na verdade, Deus escreve certos por linhas certas. É vocês que não estão preparados pra entender. Então, é uma Não aprendemos a ler ainda, né? Pois é. E é isso. Então, boa noite a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos sexta-feira que vem. Eu termino com a frase, já que a gente tá falando tanto de frase, de uma das frases que mais fez sentido até hoje pra mim na espiritualidade. Tem várias, mas pra mim, só o amor pode construir. E Umbanda é isso. Umbanda é paz e amor. É uma força que nos conduz. É isso aí. Então, vamos terminar homenageando o próprio Pai Elcio. Então, boa noite. Se você quiser saber mais, procure um terreiro. Procure um terreiro. Saravá Oxalá. Epa, babá, Oxalá. Quem pode mais é Deus, Jesus, Maria, José. Quem pode mais é Deus, Jesus, Maria, José. Quem pode mais? Quem pode mais é Deus, Jesus, Maria, José. Quem pode Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. É no reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Saravá! Saravá, nossa Saravá, Umbanda. Umbanda. Você ouviu pela Rádio Mirua, programa Umbanda Reino da Paz. Pema que tem fé, nós temos fé. Um filho de Pema que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai